Conexão Ciência. Para o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, o Conexão Ciência preparou 5 episódios especiais para discutir o tema. Para isso, conversamos com Leandro Gorsdorf, professor de Direitos Humanos na Universidade Federal do Paraná e coordenador do projeto de extensão Máquina de Ativismos em Direitos Humanos, que trabalha exclusivamente com a temática de direitos humanos por meio de linguagens artísticas. Nesse episódio, Leandro nos conta como surge o projeto e de que forma ocorre o diálogo com a temática LGBTI+. Então, o Máquina de Ativismo em Direitos Humanos é um projeto de extensão que nasce nas vésperas da pandemia. Ele tinha como principal e tem como principal ação pensar temáticas de direitos humanos que são urgentes para trazer a discussão e reflexão na nossa sociedade, mas por meio de linguagem artística. Nesse sentido, a gente tem feito parcerias com vários artistas, vários coletivos de outras áreas. Ele se pretende multidisciplinar, pensando que é por meio do sensível que a gente pode capturar as pessoas para o campo dos direitos humanos. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando. E surge, exatamente há 3 anos atrás, uma curiosidade sobre um tema, que é um tema que no Brasil começa a tomar fôlego exatamente nos últimos 5 anos. No Brasil, a gente começa a ter algumas iniciativas, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, da necessidade de se pensar a memória LGBT, a história LGBT, e é a partir desse movimento nacional que aqui em Curitiba, o Máquina de Ativismo em Direitos Humanos procurou várias entidades ligadas à questão LGBTI para pensar uma ação coordenada sobre a memória LGBTI na cidade de Curitiba. E aí, então, a gente procurou o Centro TOC, Luiz Motti, que é o maior arquivo que a gente tem do Brasil, desde fotos, vídeos, livros, fanzines sobre a questão LGBT, que está dentro do Dignidade, que é uma entidade que tem mais de 20 anos na temática LGBTI. A gente fez contato com a Serupachupá, que é uma rede nacional, e que temos aqui um representante aqui em Curitiba, que é vinculado à PUC do Paraná. E também, posteriormente, a gente fez aí a parceria com a PUC do Paraná, com a Liga de Sexualidade, Liga Acadêmica de Sexualidade. Nesse sentido, então, a gente pensou da importância da gente falar sobre quem nos antecedeu. Mas não só sobre sujeitos, Pensar sobre quais eram as nossas práticas, quais eram os lugares que a gente frequentava, o que aconteceu antes, porque pensar do passado, olhar para o passado, que a gente não pode pensar no presente e no futuro. E é nesse sentido, então, que a gente criou, então, o Memória LGBTI na cidade de Curitiba. Professor, como se deu essas pesquisas e qual foi a descoberta que mais te surpreendeu? Então, o Memória LGBTI, para começar os seus trabalhos, ele fez uma chamada geral, onde participaram dessa chamada geral desses historiadores, museólogos, artistas, pessoas do direito, estudantes, pessoas já profissionais das mais variadas áreas. E aí, então, a gente realizou uma autoformação, já que a gente ia trabalhar com acervos públicos, acervos privados, com entrevistas orais. Nesse momento, a gente, então, foi para biblioteca pública, para a hemeroteca, fazer essas pesquisas, para arquivos, por exemplo, da medicina aqui no estado do Paraná. A gente fez mais de 20 entrevistas com pessoas comuns e personalidades do mundo LGBTI na cidade de Curitiba. E a gente fez principalmente uma escolha etária, pensando que essas pessoas logo mais não estarão mais conosco. Então a gente pensou, e também com recortes de raça, de classe, de gênero, a importância da gente ter uma multiplicidade nessas entrevistas. Nessa busca que a gente fez no Memória LGBTI, a gente teve várias, na verdade, surpresas, Eu posso citar, eu acho que 3 desses momentos, E que, por incrível que pareça, são questões ligadas à vivência trans, Porque normalmente a gente tem aí, às vezes, uma percepção de uma novidade, de que é só nos últimos anos, que as pessoas trans veem energia aparecer no espaço público. Mas nas nossas pesquisas, a gente identificou, por exemplo, que existiu
no começo do século, 1910 por aí, em um relato, né, de um professor do direito que trabalhava com medicina legal sobre um caso, o caso Bernardo. O caso Bernardo era o caso de uma menina que inicialmente, geneticamente, nasceu como menina e que depois de uma certa idade passou a se vestir com roupas masculinas, se apresentar como Bernardo. E aí é interessante a gente pensar que então a existência de um homem trans masculino já existe em Curitiba a sua primeira aparição no início do século. Então isso foi também, né, E ele andava pela rua, ele usava roupas masculinas e todo mundo reconhecia ele sem problema nenhum, reconhecendo como Bernardo, sem haver questionamento. Então isso é interessante a gente perceber do quanto um arquivo patológico, né, de um médico legal foi um dos nossas referências para buscar esse caso do Bernardo. E outra questão também interessante, que hoje se faz tanta polêmica sobre a presença, né, de trans, sobre a questão, né, do espaço público. E aí a gente também tem no início do século, que eu queria citar, nos teatros que normalmente se localizavam ali perto da Boca Maldita, nós tínhamos vários teatros, né? Ali era como se fosse, né, uma Broadway, né, naquele momento, assim, né, com vários teatros. E quem frequentava esses teatros fazendo show eram transformistas. Transformistas homens, transformistas mulheres, vindas de fora, Rio de Janeiro, São Paulo, alguns até internacionais, fazerem shows. E isso, né, era assistido pela população de Curitiba tranquilamente também. Então, eram essas perguntas que a gente se faz. O que aconteceu na mudança aí da nossa história que hoje é tão difícil o reconhecimento dessas pessoas trans? Ficou curioso? No próximo episódio, vamos conhecer o percurso Memória LGBTI+, uma das ações promovidas pelo projeto. Então continue por aqui para não perder nada. Conexão Ciência.